Oh, estava aqui pensando num texto bíblico, Êxodo capítulo 14, verso 15. Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A história é a seguinte, fundo, o plano histórico do texto. Israel está sendo livre, está sendo solto da escravidão do Egito, depois de mais de 400 anos. E agora eles estão diante de uma grande possibilidade de recomeçar a vida, de recomeçar sonhos, projetos, histórias. Eles estão saindo da escravidão, do trauma de terem que viver aquilo que não gostariam de viver. Porque o trauma sempre vai fazer isso com a gente. Vai criar em nós uma identidade que dissoa daquilo que somos. Porque aqueles hebreus, eles não eram escravos. Eles tinham sobre eles uma promessa de um Deus que poderia mudar todas as coisas. Mas tudo que acontece gera neles uma condição que os coloca sobre servidão. Nós nos tornamos servos dos traumas. Nós nos tornamos servos das dores que sobrepujam e sobrevêm às nossas vidas, e às vezes a gente nem imagina que isso acontece. Então Deus, ele cria, e Deus sempre vai criar uma possibilidade de a gente sair daquele lugar de sofrimento que a gente se encontra. Esse é um texto bíblico, mas ele é um texto que fala muito sobre cura emocional, sobre psicanálise, sobre aquilo que é possível viver. A gente não entra, às vezes, num trauma porque não quer. Na maioria das vezes, o trauma ele nos sobrevém. Eles pegam a gente. Somos vítimas de um abuso, somos vítimas de um abandono, de uma solidão, somos vítimas de uma dor qualquer, dor esta que dói tanto que às vezes nós nem sabemos por que dói. Há em nós dores que são sentidas, mas não podem ser verbalizadas. A escravidão no Egito, ela é uma tipologia de você estar numa condição de vida que você não quer estar. Estar numa depressão, numa ansiedade ou numa circunstância existencial que você nunca planejou para a tua vida. Mas a vida, pelos acontecimentos, foram colocando você. E quando você viu, você estava amassando tijolos, pisando barro com palha. Quando na verdade você já devia estar vivenciando coisas que você está lutando ainda para planejar aquilo que pode vir a acontecer como um devir filosófico. E agora, depois do levantamento de Moisés, Moisés tipifica a terapia, a ação terapêutica de Deus que arranca a gente do trauma. Eles estão em direção a uma terra prometida, em direção a um processo de elaboração, em direção a um processo de restauração da dor, para um processo de alegria, porque a terra que Deus havia prometido é terra que mana leite e mel. Isso nos fala de felicidade, de tranquilidade, de paz, principalmente de equilíbrio emocional. E agora, diante da possibilidade de viver o novo, há uma impossibilidade, o Mar Vermelho. E quando olham para trás, porque a gente está sempre olhando para trás, o passado continua nos perseguindo. Eu percebo que muitos de nós estamos caminhando em direção a uma ressignificação da história. Nós acreditamos e saímos daquele ambiente do trauma, mas diante de qualquer dificuldade que sobrepõe-se na nossa jornada do autoenfrentamento, porque é preciso se autoenfrentar para sair da condição de escravidão do trauma, eu olho para trás e vejo que aquele trauma que eu havia pensado não me perseguir mais continua querendo me alcançar, e eu tenho que estar sempre em um grande movimento. E ali na história bíblica, Moisés olha, o povo reclama e Moisés clama a Deus. E Deus responde a Moisés nesse texto que eu apresentei para vocês, dizendo assim: por que clamas a mim? E eu vou mudar a palavra clamor por reclama, porque o povo estava reclamando, quem clama é Moisés. Por que reclamas? Você percebeu que há um momento na nossa vida que a gente para e ao invés de se mover, a gente fica apenas reclamando. E quando eu começo a reclamar, eu paro de ver as possibilidades que a vida me apresenta
Eu paro de olhar para os meus enfrentamentos e para as coisas que eu já venci, pois você chegou aonde chegou porque você já venceu muita coisa. Como eu não estou aqui para pregar, eu estou aqui para deixar uma palavra de cura emocional baseada nessa parte da palavra de Deus. Eu quero dizer o que está paralisando você. E eu digo, é reclamar. Para de reclamar. Quando Moisés vai clamar a Deus porque o povo está reclamando, Deus diz, por que você também está clamando? Porque o que para você não para o processo emocional e psíquico que já desencadeou transformações na tua vida. O que está paralisando você? O medo, a depressão, a angústia, a ansiedade? O que está paralisando você? A frustração, um divórcio, um rompimento de vínculo, um luto, a perda de um ente querido? Nada disso para o propósito que Deus tem para a tua vida. E às vezes o propósito que Deus tem para a nossa vida não vem na embalagem da religião. Ele vem num processo terapêutico, ele vem no encontro com alguém, ele vem no encontro que eu tenho comigo mesmo, quando eu permito que seja por via espiritual ou por via profissional terapêutica, a ressignificação da minha dor. Moisés, então, orientado por Deus, toca no mar, e aquilo que era o grande empecilho se torna o grande milagre. Quero dizer para você que aquilo que parece que está te paralisando é a estrada que Deus está pavimentando para colocar você em rota, em direção ao destino que Ele tem para a tua vida. Por isso, mais importante, e é isso que eu quero enfatizar para terminar esse vídeo, eu quero que você olhe e responda, por que eu parei? O que me parou? O passado não vai te alcançar mais, tanto que não alcançou os hebreus. O futuro está na tua frente. O mar pode estar fechado, mas quem está no controle é Deus. E às vezes Deus se manifesta através de processos de cura e processos terapêuticos. O que vale é o presente, é o quanto você está reclamando. Ao invés de reclamar, clame por ajuda, porque vindo do céu, ou vindo da terapia, que também é divino, Deus te tira e você sai deste lugar de dor, de medo e de abandono. Pensa nisso, eu quero ajudar você.